Marketing político digital. Será que os nossos políticos já estão preparados para tudo isso nessas próximas eleições? O nosso convidado de hoje é Rodrigo Gadelha. Ele é cientista de dados. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. E hoje fomos às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre o mundo digital e a política. Você é contra ou a favor o político usar as mídias sociais para a campanha? Hoje em dia acho que eu sou a favor, porque o mundo está globalizado e reverter essa situação acho muito difícil. Não, acho que eu sou a favor. Qualquer forma dele demonstrar os interesses dele e passar para a população o que ele quer fazer é justa. Sou contra, com certeza. A favor. Eu sou a favor que eles tenham acesso às mídias para se manifestar, que nem em algum momento qualquer. Mas desde que isso respeite algum tipo de limite, de não ser invasivo ao usuário dessa rede social, né? Você já recebeu alguma mensagem de campanha política pelo WhatsApp? Não, nunca cheguei a receber. Nunca. Já recebi. Sim. Felizmente não, é meio invasivo fazer isso, não. Você gostaria de receber mensagens pelo WhatsApp ou Facebook durante as eleições? Sim, com certeza. Não gostaria. Gostaria se fosse algo construtivo, se fossem as propostas, não simplesmente só uma propaganda. É importante, além da televisão, dos meios de comunicação, para a gente ter mais acesso pessoalmente, mais próximo de nós. Só se eu me inscrevesse por um candidato, não é o caso, mas se eu quisesse acompanhar um candidato e tivesse um canal para eu receber o que ele tenha para informar, seria interessante, né? O problema é quando eles fazem sem a gente pedir. Rodrigo Gadelha é doutorando em psicologia social. Há muitos anos no mercado e com mais de 20 cases de sucesso na América Latina, atua em áreas como marketing digital, político digital e outras. Participou do desenvolvimento de campanhas e projetos para Aécio Neves, Natura, Chevrolet, Unimed, Volkswagen, Ipiranga, Bradesco, Bayer, CVC, Pfizer e outros clientes. Rodrigo Gadelha é presidente da Abrad Norte. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Se você deseja assistir novamente algum programa, ou se de repente você perdeu uma entrevista que gostaria de assistir, basta você acessar esse endereço que você está vendo agora. É o nosso canal no YouTube. Lá você, colocando esse endereço, você vai encontrar todos os programas já veiculados. E semanalmente ele é atualizado. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Rodrigo Gadelha. Ele é cientista de dados. Rodrigo, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, doutor Denis. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. E vamos falar um pouquinho sobre esse marketing político digital. O nome é meio complexo, é meio novo, como tudo que é novo, né, causa uma resistência, mas parece que é um caminho sem volta também, como tudo na informática, que se aplica à área política e cada vez mais forte, né, Rodrigo? Sim. A gente tem uma mudança brutal desde 2008, com a campanha do Obama, que foi o boom da estratégia. Que o mundo não conhecia muito o Obama. Não conhecia. Na verdade, o Obama não tinha nem chance de ser candidato. Por conta do meio digital, ele começou a ter doações suficientes para ser candidato, que ele nem estava cogitado. E aí sim, depois na eleição, fez o boom. Agora nós estamos vivendo a época de 2008, que o Obama viveu nos Estados Unidos, porque até 2014 nós tínhamos 46% só dos eleitores com acesso à internet. Menos da metade. Menos da metade. E mesmo assim, nós fomos a eleição que mais gerou dados na história do Facebook. Se nós pensarmos que em 2 anos nós crescemos 10%, nós temos 56% da população com acesso à internet. Isso já deixa claro que são mais de 120 milhões de pessoas, o que a internet já é uma realidade. E a gente também tem um outro mudança de paradigma, que antigamente a gente tinha a inclusão digital via o computador. Hoje a gente já não tem mais isso, porque se pensar na classe C e D, ele pensa o quê? Eu vou comprar um computador ou um celular para usar o WhatsApp? O celular do WhatsApp. Ele vai usar o celular porque
Ele compra porque ele começa a fazer uma troca de informação naquele momento. Ele quer interagir, Ele né? quer trocar. Para você ver, através do meu estudo de doutorado, que eu acabei agora em julho, a tese me deixou muito claro e a gente começou a captar algumas informações que são impressionantes. Existem pessoas analfabetas usando o WhatsApp. Mas só como? via áudio. Só via áudio. áudio. Impressionante, não é? Como a gente poderia imaginar isso? Não, realmente é difícil Mas de é conceber. fato. Mas já existe. Então a gente já tem. Eu fui fazer uma consultoria no Amazonas. E aí eu peguei um dia, fui pegar um barco para ir para o interior do Amazonas. Aí estou andando, aí tinha o filho do barqueiro. Aí ele falou: oi tio, tudo bem? Tudo bem, meu filho. Que aplicativo o senhor tem aí? Me ensina aí. Aí ele puxou um celular Android e começou a perguntar para mim. A gente está falando do interior do Amazonas. Que até um tempo atrás não tinha nem televisão. Que até, no interior, sim, em alguns casos, já há um tempo já não tinha algumas coisas, mas agora já há uma penetração enorme. Eu fiz uma campanha também em 2014, onde eu comecei, em 2004 lá, no Amazonas, que eu comecei a perceber. Já para lá, eles são muito mais consumistas. Por quê? Porque são distantes. Estão recebendo as informações. Então, que eles procuram cada vez mais esse acesso. Apesar de a internet lá ser mais sofrível, obviamente, mas eles procuram cada vez mais a informação. Então, a geração de dados e o consumo de dados via WhatsApp é enorme lá. E o político tradicional, o político moderno, como ele está se encaixando nesse novo mundo? Porque hoje você falar para um político que ele não vai usar a rede social é praticamente condená-lo aí ao fracasso, porque vai perder uma penetração muito grande. Mas eles já estão, de fato, adaptados a essa realidade? Na verdade, nenhum está adaptado, muito poucos começaram a enxergar a importância, começaram a enxergar como funciona, porque todo mundo acha que o mundo digital é que nem a TV, é uma mídia. Então, aí você fala e a pessoa do outro lado ouve. Mas não vai te responder, não vai interagir. Ela não dá retorno, ela não emite. Uhum. Só que no mundo digital, não. Você vê carreiras aí explodirem e serem destruídas hoje no mundo digital. Você vê o caso daqui de 3 semanas atrás do MC Biel, que foi destruído. Foi a público dizer que cancelou, que não vai ser mais cantor por conta dos processos que ele levou, das besteiras que ele falou na rede social. Poucos políticos começaram a enxergar a importância disso. Um político no mundo que faz muito bem, sempre fez muito bem, é o Obama. Hoje ele é muito forte no Twitter, ele é muito forte no YouTube. No Brasil, a gente tem alguns nomes que começaram a iniciar bem, como o Romário, no Rio de Janeiro, que já começa a planejar e começa a fazer uma comunicação mais envolvente, até mesmo porque ele sabe como se portar nisso, ele sabe que as pessoas não querem só ver uma agenda de um político. Porque fica um negócio frio, Convenhamos, nós gostamos de ver o que um político faz, só uma agenda, onde ele está visitando? Não. A gente quer saber muito mais do que isso. Quais são os planos dele? O que ele pensa? Como é que ele visita? O que ele constrói? O que ele entrega? Qual é o posicionamento sobre os assuntos? Só que muitos deles agem com muito medo. O medo acaba, como você disse muito bem. Eles têm, por falta do conhecimento, eles não se portam, não se colocam. E isso deixa eles para fora. Quem fizer primeiro vai levar. Como o Obama fez. A gente está vivendo a mesma coisa que o Obama viveu em 2008. Só que a gente demorou um tempo para amadurecer. O Obama foi o cara que teve coragem. Puxou gente para ajudar ele. Inclusive, um deles era um dos sócios do Facebook que ajudou ele a se posicionar nas redes sociais. Hoje eu começo a enxergar aqui no Brasil que ninguém começa a querer fazer, e por conta das mudanças eleitorais, aí deixaram tudo para a última hora mesmo. Você vê
quem realmente começou uma campanha boa? Não, ninguém. Ninguém. Você vê, aí estão totalmente perdidos por conta da falta de não saber como conquistar a doação. Você vê assim, ninguém fez uma campanha para conscientizar os eleitores que a doação de campanha é importante, como o Obama fez em 2008. O Sanders agora também usou muito bem isso daí, Muito né? bem. Ele, inclusive, ele soltou lá que a média de doação era de $27, uma coisa assim. Isso daí provocou, Sim. né? O povo ficou ao lado dele, como dizendo, olha, com pouco dinheiro dá para se fazer uma campanha Sim. legal. É o que a gente precisava estar vivendo. O que acontece é que o político não está nem preparado para se posicionar, ainda mais para conscientizar alguém. Mas será que não é por um desconhecimento até legal, como a gente conversava aqui, porque a legislação mudou, né? O processo eleitoral mudou um pouquinho, a legislação, doação, etc., tempo de campanha. Será que o político não está assim, com aquela dúvida, de repente, eu já posso falar tal coisa no meu Facebook, eu já posso usar o WhatsApp para isso? Será que ele não tem esse receio? Não, isso é verdade. Ele tem um receio, foi como eu disse, por falta de conhecimento. Porque as leis são claras. Elas estão claras. Antes de sair o CNPJ de campanha e ser liberado as campanhas, ele tem que usar pré-candidato. Ele não pode se promover, mas ele pode dizer o que ele acredita. Certo, ele pode falar, já sou, através do Facebook dele. Ele pode botar o pré-candidato. Eu sou pré-candidato, eu gostaria de atuar mais forte nessa área. Ele não pode, em hipótese nenhuma, pedir voto. São coisas que não podem, ele não pode patrocinar, comprar mídia em alguns pontos de contato, em alguns outros ele pode. O que acontece mesmo é a falta de... a gente ainda vive um momento focado ainda no mundo digital, um desconhecimento até porque por falta de profissionais. Vamos pensar no Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, com uma campanha, com uma eleição em 2014. Foi um monstro para o Brasil, para o mundo inteiro. Os dados gerados, de informação gerada no mundo digital, na eleição brasileira, foram o maior da história. Aí você fala assim, maior do que a Copa, maior que a Copa. Aí você fica pensando assim, dá para contar na mão. Assim, são 10 grandes especialistas em marketing político digital do país. É muito pouco. Muito pouco. E aí os que estão entrando entendem de marketing digital, mas não entendem de política. Os que entendem política não entendem de marketing digital. Fazer essa união que fazer a união é o mais complicado, porque uma pessoa que está acostumada a fazer só offline, ela quer usar o mundo digital como uma TV, como uma rádio. Não tem como. A gente tem que saber como posicionar. Tem que estar aberto a ouvir críticas, tem que estar aberto a trocar, que isso é que o mundo digital tem. Então essa é a dificuldade que a gente está vivendo hoje. Tanto que e os poucos que tem no Brasil, que são muito poucos, são muito bons. Então a demanda está sendo grande, assim. E as doações à campanha, ela pode ser feita através do Facebook, através do método digital, por exemplo? Se eu quero doar, depois o candidato já participou da convenção, ele é oficialmente candidato. Vamos supor, ele é candidato a prefeito. Se eu quiser doar através do Facebook ou de alguma mídia social, R$10, R$100, R$500, para esse candidato, eu posso fazer através desse método? Na verdade, você provavelmente vai ter que fazer via um site, por conta de você ter todos os registros. E a pessoa não pode doar até 10%, mais de 10%. Mais de 10%, isso. Referente declarado no imposto de renda. O mais correto é fazer via um website, onde você possa controlar isso, deixar tudo registrado, para que você depois, conforme, possa ir no TSE e entregar, fazer entregar qual foi o processo, a prestação de conta corretamente. Nada feito. Hoje eu desaconselho fazer assim, via redes sociais, por uma conta que você não tem alguns registros.
Então é melhor fazer via um website, via cartão de crédito, via uma série de coisas que possam deixar claro quanto foi e deixar registrado quanto foi o dólar, quem doou, com todos os dados. Seria o website oficial do candidato. Sim, pode então, ser. Aí você entraria ali e faria doação. Faria a doação para deixar tudo registrado. Inclusive, a produção está me lembrando agora, na primeira campanha do Obama, mais de 80% do dinheiro arrecadado veio através da doação, sim, através do meio eletrônico. Sim, foi como eu te disse, foi o que fez ele ir ser candidato. Antes, quando ele era pré-candidato, estava concorrendo, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, prévias. Ele só conseguiu por conta das doações, porque ele não tinha condições. Ele não estava sendo cogitado, mas ele fez uma força. O Obama teve uma diferença muito grande, assim. Quando a gente não sabe, e quando a gente vê que o nosso eleitor não conhece ou desconhece alguma coisa, qual é o nosso papel? Conscientizar. É o que está faltando no Brasil. Não tem hoje uma imagem de um grande político que conscientize o eleitor, deixe claro o que está acontecendo, o que são as leis, como você pode doar, é permitido? É permitido. Você pode fazer o quê? É mais uma questão cultural. O Brasil não está acostumado com isso. Com todos esses escândalos, sim, também, a população fica até um pouco mais receosa, né? Sim. Você, mas será que eu posso doar? Vai dar problema depois? Não vai? Sim, sim. Então, cria um obstáculo, não? A gente já tem vários obstáculos. O que pode romper esses obstáculos é a informação. Se ele deixar claro, tem um site dele, deixa bem claro as informações com transparência. Ele, os concorrentes e o TSE vão estar lá, é incontestável. O bom do mundo digital é que tudo pode ser traqueado, ou seja, tudo pode ser registrado. É verdade. Então você não tem como dizer que o cara não fez. Está ali, foi feita uma transação financeira. Quem fez a transação financeira? Foi essa empresa, foi o UOL, foi outra empresa que trabalha com isso. Isso foi registrado também. Então não vai ficar na mão de uma empresa. As empresas vão dizer, olha, está aqui. Os dados são esses, estão corretamente, aí vai ter. Será que ainda para essa próxima eleição aqui, ainda vai surgir algo novo, ou mais utilizado vai ser ainda o Facebook, o WhatsApp, para essa próxima eleição de novembro agora? Sim. Para essa eleição hoje, que vai ser, provavelmente a gente vai ter um uso, depende da região, né? Quando a gente fala numa eleição presidencial, a gente pode escolher uma ferramenta bem forte. Quando a gente fala de candidaturas majoritárias, menores, espalhadas no país, depende do perfil do eleitor. Vai ter casos que o e-mail ainda é mais forte. Para você ver, a média do brasileiro de abrir um e-mail é de 0,2. A média. Baixo. Muito baixo. Muito baixo. Só que houve casos de campanhas no Brasil, em 2014, que a média era 40%. Por quê? Porque a gente está acostumado a viver uma coisa de todo mundo manda o que você não quer receber. Muitas vezes você até manda para o lixo, que é interessante, você entra lá no piloto automático, você entra tanta no piloto, coisa você vai apagando. O que aqui acontece é, se a gente começa, por isso que eu te falo da ciência de dados. O que é a ciência de dados? É quando a gente começa a captar informação. Por exemplo, antes de eu vir conversar contigo, a gente levanta uma informação tua para eu poder te falar coisas que vai ficar mais claro para ti. É a mesma coisa que tem que ser feito com o eleitor. Você cria uma inteligência de dados. Quando você dispara um e-mail, você vai falar o que ele quer ouvir, inclusive desde o assunto. Você segmenta a informação. Se eu vou falar com o médico, eu falo de assuntos de quê? Saúde. Se eu vou falar com um advogado, área dele. eu vou falar de assuntos relacionados a ele. Vou falar de um agrônomo relacionado a ele. Por que eu vou espalhar a mesma informação para todo mundo? Fico banalizando, usando, como eu te disse, as pessoas da comunicação tradicional, do marketing político tradicional, fazem o quê? Usam como TV o e-mail, usam como TV o WhatsApp. Por que as campanhas que deram mais sucesso no Brasil em 2014 foram? Por uma questão óbvia, segmentação.
inteligência de dados para saber te envolver. Nos MBAs que eu dou aula, eu costumo dizer, você vai fazer um jantar para sua mulher, sua esposa, para a namorada, você procura não saber o que ela gosta? Você faz isso? Não, você vai correr atrás da informação, não é? Vai tentar agradar. Vai tentar agradar. E vai fazer o quê? O que ela gosta. O que ela gosta. Por que para mandar um e-mail, para fazer um WhatsApp, para postar nas redes sociais, eu não preciso fazer isso? Mas é tão óbvio. É uma coisa. É óbvio, fácil só que ninguém né? faz. A primeira coisa que eu vejo os políticos fazerem é assim: eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Só que ninguém quer ver isso. Quer saber o que é bom para você na tua vida. É isso que o eleitor quer. O que você vai me ajudar aqui? Quais são teus planos para a cidade? É isso que o político tem que falar. Ele não tem, só que sabe por que ele não fala? Porque ele não tem inteligência. Ainda não recebeu. Ele não tem insumo zero para dizer para ti o que é bom. E isso quem te dá é a ciência de dados. Porque a gente faz o quê? Através de monitoramento de redes, a gente vai captando todas as informações das redes sociais e dos sites. E a gente começa a criar métricas e catalogar elas para saber como te entregar a melhor informação. Isso no mercado corporativo já se faz há muito tempo. Muito tempo, lógico. Você trabalha em cima de pesquisa. Sim, né? você trabalha em cima de pesquisa e de inteligência. Por que não na política? Aquela história do pacote pronto, então, está com os dias contados. Está morto. Política insistir com isso daí? Na verdade, essa eleição vai ser maravilhosa. Porque, como todo mundo está dizendo, essa é uma eleição didática, né? Essa é uma eleição de ensinamento. Porque muitos políticos vão ser pegos nessa eleição, porque vão fazer bobagem. Muitos políticos vão sofrer por fazer as mesmas coisas e vão nascer novas lideranças. Com certeza, algumas pessoas jovens vão crescer muito, porque elas já estão antenadas com o meio digital. E aí, eu fico vendo assim, dados, para você ver dados, jovens de 11 a 14 anos, 13 anos, eu levanto os dados, dependendo se você falar classe A e B, ele nem assiste TV. Ele assiste Netflix. Ele tem a TV aberta, ela está passando. Acho que ela está sentindo como ninguém esse drama, né? Você vê uma média de quando estoura a audiência 23, 25 pontos. Quando há 20 anos atrás era 80. 70, o Jornal 80. Nacional da Globo chegou a dar 90 pontos. Sim. Quer Agora dizer, a gente já não tem mais isso. Se o Jornal Nacional não desse, ninguém sabia. Sim, aí a gente vê essa mudança. Como que eu falo com um eleitor de 16 anos, de 16 a 18 anos, falando tudo como eu fazia antes? Não consegue. Não consegue. Só que o que acontece? Ainda assim, a gente está vivendo hoje a era dos grandes marqueteiros políticos está morrendo. Provavelmente essa eleição vai ser a eleição de mudança, de rompimento. E vão nascer novas lideranças, vão nascer novas cabeças de desenho de estratégia. Que não tem para onde voltar. Como você mesmo disse, é inevitável. É inevitável. O mundo digital chegou para ficar e acabou-se. Você vê assim, a segunda maior empresa de transmissão de informação é o Netflix, pô. Do Brasil. Sem produzir, né? Pelo menos até um tempo atrás, sem produzir conteúdo. Até um tempo atrás, hoje já produz. Hoje já produz, mas no agora começo você vê assim, segundo maior do Brasil, pô. A maior empresa de táxi do mundo não tem um táxi. Não tem um táxi. É a Uber. É o Uber. E aí, de transporte, né? Aí você fica vendo assim, não tem para onde ir. Já mudou. E o político? Você acha que o político brasileiro, ele vai abraçar isso daqui já nessa eleição? Ou essa eleição ainda é marcada por ser eleição de prefeito? Tem muito município pequeno, no interior, afastado, que ainda não tem tanta afinidade com o método digital. Quanto tempo leva para chegar lá? Na verdade,
A gente faz esse estudo, eu e meu sócio. Meu sócio, ele fez a campanha do Obama em 2008 pela Xerox. E aí eu trouxe ele para trabalhar comigo na campanha de 2014, né? E a gente vem levantando dados o tempo todo. A gente monitora informação de todos os tipos, de todas as cidades, para a gente poder entender como é que está funcionando. Existem cidades de 20 mil habitantes que é totalmente digital. Todo mundo tem WhatsApp. E tem cidades que não tem. O que acontece é assim, a gente presume uma homogeneidade que não existe nesse país. Ah, não tem. Não existe. Eu fico foi o caso que eu te disse. Eu fiquei impressionado quando nós fomos a Aracaju, fomos ver a análise dos adolescentes, de pessoas de 20 a 30 anos. O WhatsApp era a primeira maior ferramenta. Depois veio o Facebook. Aí você fala assim, cara, é inevitável você usar uma ferramenta como essa. E se você pega um político que vai gastar mais energia na TV, e sabe o que vai acontecer? Essa eleição, na maioria, vai ser um show de horrores. Você vai ver um monte de gente te mandando o horário político pelo WhatsApp. Terrível. Vai ser... Terrível. Espera que nós vamos ver isso. Horário político já quase ninguém gosta. Ainda Imagine o cara te incomodar no WhatsApp para falar, vai começar o horário político, aí eu vai pedi ser para não horrível. votar nele. Eu né? sei, mas o cara não enxerga. Ou então ele gravar um vídeo falando só dele. Quem quer? Ele tem que falar dele sim, mas ele tem que falar dele. O que ele é importante nas nossas vidas como eleitores. Dentro da conjuntura, dentro da da necessidade conjuntura, da da população. necessidade. Você aqui, você está aqui, né, doutor? Você está construindo um programa, mas você sabe que o telespectador quer ver. Você constrói uma conjuntura. Por que o político não faz isso? Ele só quer focar na TV e na rádio, sendo que vai ter que mudar. Por isso que a gente vê assim, essa é uma eleição didática para todos os lados. Uma eleição didática para as leis, uma eleição didática para destruir Caixa 2, uma eleição didática para uso de mídias. Vai ser uma mudança, um rompimento. Sem contar que a mídia eletrônica, a mídia digital, ela é mais democrática. Sim. Todos têm acesso. Todos. Eu costumo ver assim, a gente tem catalogado, e cada vez mais, o que você falou foi genial. A gente vê que o brasileiro, 72% dos brasileiros procuram ter mais informações via de redes sociais. Já não é pelas mídias tradicionais. Estamos falando de 72%. Esse é um dado da Reuters, que ela fez no mundo inteiro. É o país que mais cresce em consumo de informação via redes sociais. Ele já não vai mais lá na TV. Ele vai na rede social. Exato. Ele não quer esperar o que a TV acha ou qual a informação que a TV vai passar para ele. Ele quer ser atendido àquela necessidade dele. Eu quero saber sobre isso, sobre aquilo. E vai procurar, né? E vai procurar na internet, nas mídias digitais. Você vê, 56% do brasileiro soube de política via o Facebook. Isso é um dado agora. Saiu um mês e pouco atrás no Estadão. São dados muito frescos, assim. E mesmo assim, eu ainda vejo políticos grandes com uma estrutura de uma pessoa cuidando da rede social deles. Relutante ainda. Que não conseguem enxergar o poder que ele tem na mão. Você vê, grandes políticos poderiam estar usando a informação. O Romário é um cara que, como eu disse aqui, não conheço a equipe dele, mas eu acompanho o trabalho dele. Sabe utilizar bem isso. Que está usando bem. Está crescendo. Você vê que ele é um dos políticos mais influentes nas redes sociais brasileiras. Rodrigo, queria mais uma vez agradecer a tua presença. Eu que agradeço, aqui. Nosso tempo está acabando. Foi um prazer falar com você. Acho que nosso público hoje saiu bem informado mais uma vez sobre o assunto. Queria colocar à disposição algum recado que você queira passar, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu só quero agradecer aqui, doutor, o espaço. E se vocês, quem quiser mais alguma informação, quiser tirar dúvidas, é só entrar no meu site, rodrigogadelha.net ou rodrigogadelha.com.br, porque às vezes, pelo volume de informação, às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu sempre respondo todas as dúvidas.
Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, Foi um prazer professor. recebê-lo aqui. Obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.